Bom demais estar aqui novamente, há tanto tempo que a gente não vem na casa, mas é sempre bom, né, retornar ao trabalho e estar à disposição da doutrina. E para hoje, depois de um período sem fazer palestra, porque na pandemia eu não aceitei os convites de palestra, eu tenho uma dificuldade de falar parada no lugarzinho, eu falo com os braços, sou meio italiana, então falar parada para um computador não é a minha praia. Então eu estou voltando a fazer palestra agora que voltamos ao presencial. E aí nessa dinâmica eu pensei, será que eu sei fazer palestra ainda? Será que eu já não esqueci como é que é? Aí eu tive uma sacada, vou fazer uma palestra participativa, ok? Então a gente vai participar um pouquinho, eu coloquei bastante gravura nessa palestra, bastante imagem, eu gostaria que vocês prestassem atenção nela para a gente fazer a reflexão que nós propomos hoje, tá bom? E o nosso tema da noite é: a ambição é um mal? O que vocês acham? Seria a ambição um mal? Depende. Depende. Sim ou não? Não? Alguém acha sim? Depende do que você ambiciona, né? Depende do que ambiciona? Se ambicionar coisa boa, é melhor. É? Bem, muito bem. Então vamos refletir juntos sobre isso? Bora lá? A primeira coisa que a gente faz é para a direita, não é? Foi? Ah, tá. Primeira coisa que a gente faz é buscar no Aurélio a definição do termo ambição, para a gente poder entender melhor do que a gente está falando. E o dicionário da língua portuguesa diz que ambição é um forte desejo de riquezas ou poder, glórias ou honras, cobiça e ganância. Seria ambição a mesma coisa que ganância? Os nossos dicionários da língua portuguesa dizem que sim, que ambição e ganância são a mesma coisa, tem a mesma definição. Né? Vocês podem buscar lá em várias versões do nosso dicionário da língua portuguesa, vocês vão ver que tem a mesma definição. Aí nós fomos buscar na literatura norte-americana e nós vimos que na literatura norte-americana a gente tem definição diferente para ambição e ganância. Lá define-se assim: ambição, um forte desejo de conseguir alguma coisa ou de fazer algo, costuma demandar trabalho duro e determinação. E a ganância já tem outra definição: é um desejo egoísta e intenso por alguma coisa, especialmente poder, riqueza ou comida, né? Ganância tem muito a ver, né, com a palavra da pessoa que gosta de comer muito, e aí vem outros desejos muito fortes de querer muito as coisas a todo custo e a qualquer preço, certo? Então a gente percebe que existe uma diferença na definição do termo, do vocábulo, da língua portuguesa para a norte-americana. Por que isso? Se a gente for olhar a história da colonização das Américas, né, Rodrigo? Se a gente olhar, foi meu aluno, se a gente olhar a história da colonização das Américas, a gente vai ver que as colônias portuguesas aqui no Brasil, que constituiu depois mais tarde o Brasil, e América Latina, que eram colônias espanholas, sofreram um tipo de colonização de exploração. Enquanto as colônias norte-americanas, né, que compõem hoje Canadá e Estados Unidos, foram colonizados pela Inglaterra. Foram colonizações diferentes. No norte das Américas, a colonização foi de povoamento. Hoje, todo um incentivo para um desenvolvimento próprio da própria cultura, liberdade religiosa, né, com espaço para desenvolvimento da cultura local. Enquanto na América Latina e no Brasil, né, que eram colônias espanhola e portuguesas, respectivamente, nós tivemos um período de colonização, de exploração, onde não havia espaço para uma cultura própria. Então, a gente percebe que, em decorrência desse tipo de colonização que sofremos, existe ainda na nossa cultura brasileira, aqui no Brasil, uma ideia de que ter dinheiro é pecado. De ter ambição está errado. Paira ainda no imaginário do povo, da nossa cultura, essa ideia de que a ambição está ligada a uma coisa ruim e que ter dinheiro, ser rico, é algo ruim. Está errado. Né? Exatamente por causa do atrelamento em que estivemos sujeitos durante tantos anos. Isso vai ficando, e com o tempo, assim, as coisas vão sendo ressignificadas, vão ser modificadas. Mas aí, nós então, precisamos refletir dentro desse contexto da diferença que tem ambição para ganância. Quem somos nós? Né?
Será que a minha ambição é uma ambição saudável ou uma ambição gananciosa? Sou eu ambicioso ou sou ganancioso? Seria interessante que nós saíssemos daqui hoje com uma leitura, né, um autorretrato de quem somos. Porque eu sempre falo que é importante demais a gente vir à casa espírita, a gente vir a um templo religioso, qualquer que seja ele, mas para sairmos um pouquinho melhor, pelo menos mais reflexivos sobre o assunto. Não adianta nós nos debruçarmos sobre o estudo, ou para fazer a palestra, ou para ouvi-la, ou para trabalhar na evangelização, para evangelizar ou ser evangelizado, não importa em qual casa religiosa ou com qual proposta de trabalho, se a gente não tiver imbuído em nós o desejo de ser melhor. O desejo de aprender e aprender pelo questionamento. Não é aprender ouvindo o que está sendo dito e recebendo como se fosse uma verdade absoluta, mas questionando, saindo mais reflexivo daqui. Então, saímos mais reflexivos sobre a nossa postura diante desse tema. Somos nós gananciosos ou somos nós ambiciosos? Certo? Então, a gente vai entender que a ambição faz parte de quem deseja crescer. Faz parte de todo aquele que deseja sair do lugar para conquistar coisas novas. Certo? É a ambição que nos move, que nos faz sair do lugar. Ela pode ser com o desejo de aprender mais, de buscar soluções, de crescer, de evoluir. Todos conceitos saudáveis. Concordam comigo? Ok? Mas também podem ter desejos egoístas de poder, pode desejo de riqueza, desejo de status. Então a questão é essa: quem somos nós diante dessa reflexão? Essa é a proposta da noite, sairmos daqui com essa reflexão. Será que tudo que eu busco, através desse processo de ambicionar coisas novas, certo, Guilherme? Será que tudo que eu busco visa conceitos saudáveis ou nocivos? Quem sou eu nessa busca pelo novo? Tudo que eu busco é necessário de fato? Ou não? Ou é supérfluo? E aí a gente entra numa parte das obras básicas que falam sobre o necessário e o supérfluo. Ok? Todos nós já ouvimos falar um pouquinho disso. Se a gente olhar no dicionário de novo, a gente vai ver que necessário é o que é de absoluta necessidade. É o que é essencial, é o que é indispensável. E supérfluo é o que é desnecessário, o que é demasiado, está sobrando, o que é mais do que suficiente. Ok? Então a pergunta é: como saber o limite entre o necessário e o supérfluo? Será que é fácil definir esse limite? Será que o que eu busco é necessário de fato? É pela ambição apenas? Ou o que eu busco é supérfluo? É pela ganância? Onde está o limite disso? Como eu saber onde é o meu limite? E aí a gente vai... Estou ouvindo. Supérfluo. Mas, gente, passamos às vezes a vida toda querendo ter uma casa. A vida toda querendo construir uma casa para dar conforto à família. Isso é desnecessário? É necessário, cara. Mas não precisa de tanta. É? Desnecessário ou supérfluo? O que ele é? Necessário? Necessário para o trabalho? Precisamos muito dele, é fato? Não é? Concordo que é necessário? Né? Tem um modelinho aí de 19 mil reais, né? De repente ele tem mais recursos, por isso é tão caro, não é? De repente é necessário para alguns, não é não? Não pode ser necessário para quem trabalha com isso? Necessário ou supérfluo? Você sabe o que é isso? É uma parte de um closet. Essa é a parte dos calçados. Para ela é necessário, Rodrigo? Necessário ou supérfluo, gente? Supérfluo? Mas todos precisam andar calçados? Mas não precisa disso tudo, é isso? Não tem tantos pés assim, né? Não temos tantos pés assim? Necessário ou supérfluo? Partindo do pressuposto que são joias, tem gente que gosta muito de joias, mas quando são bijuterias? Muitas. Eu acho que tudo que é exagero é supérfluo. É? Mais sobra.
Necessário ou supérfluo? Supérfluo? Vocês estão muito rigorosos, gente? Quem não quer andar bonitinho, cadinho, colocar uma bijuteriazinha, não? É o belo? Hã? Chico Xavier gostava de usar uma boina, né? No então? Não é não? Necessário ou supérfluo? Supérfluo? Um carrinho, um quartinho bonitinho? Eu tenho 4 netinhos. São só meninos. Eu fico pensando quando tiver uma netinha menina. Necessário ou supérfluo? Necessário? Quarto todo arrumadinho assim, bonitinho, né? Toda mãe, pai, primeira viagem, então adora fazer um quartinho bem arrumado, não é não? Nossa, é exagero. Sem exagero, mas necessário, né? Vamos lá. Ciência. Necessário ou supérfluo? Necessário? Todo mundo acha que é? Ultimamente as pessoas estão meio questionando muito o estudo da ciência. Mas necessário, né, gente? O estudo da ciência é necessário. A gente tem que tomar cuidado com os questionamentos que a gente faz. Assim, acho que a gente deve fazer todos, aliás. Questionar sempre. Faz parte da pessoa inteligente que pensa e que quer evoluir. Mas a ciência é que nos trouxe até aqui em termos de conhecimento. Ela que esticou a nossa qualidade de vida, né? Que vivíamos até muito pouco tempo atrás, 30 anos apenas. Né? Então, se não fosse ela, estaríamos com maiores dificuldades. Necessário, então, a ciência, na opinião de vocês? Ótimo. E aí, então, já que a ciência é necessária, necessário ou supérfluo? Supérfluo? Gente, estou precisando dar uma repaginada. Se vocês falarem que é supérfluo, eu vou desanimar. Fala sério, estou precisando. Supérfluo? É? Todo mundo acha? Tem uma mulherada aqui que acha que não. Dá uma melhoradinha na imagem? Supérfluo mesmo, gente? Todo mundo acha? Eu acho que tem gente que não está falando. Eu estou vendo que tem gente que está falando assim, não é supérfluo. Excessivo é supérfluo. E aí? O churrasco em família, com os amigos, é necessário ou supérfluo? Necessário? Sem excesso, é necessário. A diversão, né? A confraternização, né? Não? Como fez falta na pandemia a gente não poder reunir com a família, com os amigos, não é isso? Momento de lazer, né? Depende também do preço da picanha, que o negócio tá difícil, né? A carne tá muito cara, né? Mas é confraternização, concordam? Viu como é que eu fui esperta? Eu trouxe um monte de gravura para vocês participarem comigo, ó. Necessário ou supérfluo? A turma do crossfit, da atividade física. É necessário? E aí, quando a gente fala numa terminologia nova agora, de vigorexia, é um transtorno novo, está no CID, que fala de quando a obsessão pelo corpo perfeito vira uma doença. Eu só trouxe essa terminologia aqui, a gente podia falar disso em vários outros pontos, mas trouxe para trazer esse conhecimento novo, dessa terminologia nova, porque hoje está tendo uma busca incessante e desenfreada pela atividade física, que está virando um transtorno, né? E aí, a pessoa anda arrumadinha, bem posta, vou lá fazer uma palestrazinha na associação, eu tenho que colocar uma roupinha mais ou menos, um lencinho, aí é necessário ou supérfluo? Necessário? É, todo mundo acha que andar bem, arrumadinho é legal? Muito bom. E aí, essa figura fala de quê? Trabalha muito, né? Todo mundo do lado já foi embora e a pessoa está ali presa ao trabalho, que também é um transtorno, mas a gente não vai falar disso agora. O excesso de trabalho. Necessário ou supérfluo? Supérfluo? É? Muitas pessoas precisam trabalhar muito para sustentar a família, às vezes tem que virar a hora para poder dar conta. Né? Depende. E passeio, férias, turismo. Necessário? Todo mundo gosta de passear? Necessário descansar? Férias, faz parte ou não faz? Tem férias ali em Marataízes e tem férias na Europa, certo? É de acordo com as condições, não é verdade? Mas todo mundo gostaria de fazer uma viagem um pouquinho mais longe, conhecer outras culturas. Necessário isso? Necessário? E aí, gente? Rede social. Um monte de rede social que a gente está ali o tempo todo. Necessário ou supérfluo? Se não for para trabalho, é supérfluo. Você acha que para lazer de jeito nenhum? Eu acho.
Só para trabalho que serve? Tem coisa que... Ela gosta. Eu gosto. Gosta também? Não excessivamente, né? Aham. Ainda tem. Tem muitas, né? Mas gaste-se um bom tempo em rede social. Vocês sabem disso, né? Tá virando também um outro transtorno, né? Muito tempo gasto em rede social. Mas é necessário. O avanço da tecnologia da comunicação nos permite hoje estar em conexão com o mundo todo, online, ok? Notícias, conversas. Meu filho hoje está fora do Brasil e é muito menos doído do que há anos atrás. Porque hoje a gente consegue conversar o tempo todo. No celular, oi, oi, um vê o outro e aí a saudade é muito apaziguada, amenizada, na verdade, esse é o termo. Então, assim, a tecnologia traz muita coisa boa, não só para trabalho. Mas, né, a questão é o tempo todo que a gente está ali, não é não? E aí, caças de quinta geração. O presente e o futuro mais modernos do mundo. Dos mais modernos. O que vocês acham? Necessário? Aham. Né? As caças, boa parte desses caças são usados em guerras. Em defesa do Estado, do território. Né? E o carro elétrico? E aí eu ia colocar uma foto do carro autônomo. Já ouviram falar do carro autônomo? Lá em Dubai já tem. Que dirige sozinho, você só entra no carro, ele te leva para um lado e para o outro. Você não precisa nem colocar a mão em nada. Né? O que vocês acham do elétrico ali? Legal? Bom? Você acha que a gente precisa mesmo estar nessa modernização de meios de transportes? Isso sim é necessário? Tecnologia nova? Ok. E aí, exploração espacial? Necessário? Agora já estão fazendo passeio, né? Vocês viram? Domingo teve um lançamento aí de passeio, foi um engenheiro aqui do Brasil, 10 minutos de voo, vocês viram isso? Né? Tá virando passeio já, né? Assim, passeio. Foram sorteadas essas pessoas, porque a viagem é muito cara. Mas, necessário supérfluo essa expansão? Conhecimento espacial? Se a gente não tivesse conhecimento espacial, não tinha celular, não tinha que você gosta tanto, não tinha as redes sociais para a gente conversar, porque isso tudo, a comunicação online ali depende do conhecimento tecnológico da exploração espacial. E armas? Arme-se. Aí nós temos aqui uma propaganda, a legítima defesa do direito, um direito seu. Nós temos um civil armado aqui, nós temos um assalto, nós temos aqui numa guerra. Esse foguete aqui, esse míssil, na verdade, foi tirado agora dessa guerra, essa foto da Ucrânia. E aí? Necessário ou supérfluo o armamento? Necessário? O armamento é necessário? É? E aí, essa campanha de armamento? Usarmos armas para nos defender. Necessário ou supérfluo? Supérfluo? Hã? Por enquanto é necessário? Aham. Autoridade, diz aqui que é importante, é necessário, porque senão a gente fica trancado e os bandidos soltos. Não, pior né? é o bandido tomar a arma da gente. Você sabia que boa parte das armas vendidas estão sendo pegas na mão dos bandidos, né? Isso a estatística já está mostrando. Só para trazer uma notícia para vocês aqui, se vocês não sabem. Então na sua opinião não é tão necessário assim. Ok. Não é necessário, porque a arma é feita para quê? Para matar. Para matar. Está lá o mandamento, não matarás. Ok. E você fica valente com ela. Fica valente? Vamos seguir então. O objetivo da arma é matar. Ela pode não ser usada para isso, mas o objetivo é para isso. Bom, vamos conseguir continuar com a reflexão, sabendo que ela é necessária em muitas circunstâncias, né? Foi dito aqui. Bora lá então, gente. Existe um limite, então, entre o que é necessário e o que é supérfluo? O que acham vocês? Existe? Não existe? O que acham? Existe? Não? Existe um limite entre o necessário e o supérfluo? Vamos ver o que os Espíritos nos falam? Questão 717. Nada tem de absoluto o limite entre o necessário e o supérfluo. Não existe uma linha divisória entre aqui é necessário, aqui é supérfluo. Os Espíritos já esclarecem isso. Por que será? Vamos tentar entender junto agora?
O homem ele tem uma natureza dual. Nós somos matéria e nós somos espírito. E enquanto na condição de encarnados, espíritos encarnados, nós precisamos lutar pela nossa sobrevivência. Então essa natureza dual nos permite a conquista das coisas, a busca por situações melhores, né? Então lá na questão, nesse livro Tempo de Transição, fala que a natureza material do homem impõe a necessidade de sustentação da vida, no seu duplo aspecto. Então nós precisamos ter a compreensão de que buscamos sempre a nossa evolução, tanto no sentido espiritual como no sentido material. E é para isso que nós reencarnamos, para evoluir, né? E na condição que estamos hoje, de ainda planeta de provas e expiações, estamos nos primeiros degraus da escada evolutiva, nós precisamos muito da matéria para o processo evolutivo, ok? Então a natureza dual nos dá realmente esse direito de buscar coisas, buscar conforto, né? Buscar ambicionar situações melhores. A civilização criou, está lá na questão 717, a civilização criou necessidades que o selvagem desconhece. Ou seja, à medida que vamos evoluindo, vamos tendo necessidades novas. E aí, se compararmos a nossa condição primitiva ainda, vamos entender que as nossas necessidades hoje demandam outros aparelhos, outro conforto, porque estamos evoluindo, né? O homem da caverna vivia na caverna e pronto, ia lá, caçava, comia e pronto. À medida que a gente vai evoluindo, que a gente vai desenvolvendo conhecimento, a gente vai desenvolvendo aptidões e buscando situações melhores, certo? Não se pretende que o homem civilizado viva como selvagem. Obviamente, a espiritualidade já sabia disso, não se pretendia que com a evolução a gente ficasse ainda querendo sempre o menos, sempre a singularidade no sentido material. A gente vai evoluindo e vai tendo ambições maiores, vai buscando, isso já estava previsto, a espiritualidade já entende que o processo evolutivo que a gente passa precisa disso. Tudo é relativo, portanto, cabendo a razão regrar as coisas, entre o que é supérfluo e o que é necessário. A civilização desenvolve o senso moral e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade que leva os homens a se prestarem muito apoio. Pretende-se que com a evolução humana, a gente vai desenvolvendo o senso de caridade, de fraternidade. É a natureza dual, não é só matéria, também é espírito. São valores espirituais que precisamos desenvolver. Ok? O uso dos bens da terra, questão 711. O uso dos bens da terra é um direito de todos os homens. Esse direito é consequente da necessidade de viver. Deus não imporia um dever sem dar ao homem o meio de cumpri-lo. Qual é o nosso maior dever, a nossa maior função enquanto espíritos encarnados? A nossa maior função enquanto espíritos desencarnados. Estamos aqui para quê? Evoluir. Deus não nos daria esse dever, essa função, não esperaria isso de nós se não nos desse meios para isso, né? Então, o uso dos bens da terra consiste num direito de todos os homens. E ele é consequente da nossa necessidade de evoluir. Para viver, para evoluir, a gente vai descobrindo as coisas. Desenvolve o fogo, a escrita, o maquinário, a ciência, tecnologia, né? E aí vamos conhecendo e vamos produzindo conhecimentos novos. Ok? Então aí tudo tranquilo. Só que tem um detalhe nessa afirmativa da questão 711, que é um direito de todos os homens. De todos os homens. Não é direito só de alguns. Não consiste num direito só meu. Não consiste num direito só seu. É um direito de todos os homens. Pôs Deus atrativos no gozo dos bens materiais para instigar o homem ao cumprimento da sua missão, que é evoluir. Então, a vontade, o desejo, a ambição constitui um instrumento que nos leva à evolução. Então, é um instrumento, é um mecanismo da natureza, da misericórdia divina,
para nos movimentar, para fazer com que a gente evolua. Então, buscar conforto, buscar condições melhores de vida, faz parte do mecanismo da evolução. Porque se não fosse a ambição, o desejo de buscar coisas melhores, como estaríamos nós? Todo mundo parado, não é não? O que te motivaria a sair de casa todo dia para ir trabalhar, a pegar pesado, se não fosse para buscar uma situação melhor, de conforto, ou comprar casa, ou comprar um carro novo, ou pagar a escola do filho? O que se não fosse a ambição? Então a ambição consiste num instrumento, numa ferramenta da espiritualidade, da conjuntura da evolução dos espíritos, para que a gente consiga avançar. E para que se desenvolva a razão que deve preservá-lo dos excessos. Deu uma desconfigurada aí, não estava assim não, mas dá para eu ler. Para preservá-lo dos excessos. Então, à medida que nós vamos desenvolvendo a nossa missão, que é a evolução, somos levados pelo mecanismo da ambição pelos bens materiais, o que é natural, o que é justo, o que é lícito, tá? Mas também para que no uso desses bens busquemos exercitar aquilo que estava posto lá atrás, a fraternidade. Para que no exercício de nossa inteligência, à medida que vamos evoluindo, usemos os recursos que a natureza nos oferece para fraternidade, para socorrer aqueles que estão à nossa volta e que precisam de nossa ajuda. Porque os bens materiais do planeta são de direito de todos. Todos. Então, se estamos comprometidos com o projeto de evolução, comprometidos com o Evangelho do Cristo, temos que estar comprometidos com a ideia de que os bens que temos têm que estar a serviço de todos. Que temos no planeta. E o quanto eu, enquanto pessoa, indivíduo, personalidade encarnada, espírito encarnado nessa personalidade, estou contribuindo para que nós tenhamos, então, uma distribuição desses bens para todos. De uma forma justa, de uma forma humana e de uma forma cristã, porque é o que está proposto no Evangelho do Cristo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. Ali não está dizendo para a gente amar só a nós, para querer só para nós. Ali fala que devemos querer para o próximo aquilo que queremos para nós. É o exercício da moralidade. É o lado moral em desenvolvimento, consonante com o desenvolvimento material. Deus só proíbe o abuso? Desculpe pela desconfiguração, gente. Estava bem arrumadinho, é o primeiro lugar que está desconfigurando. Já usei isso em outra palestra, em outro lugar, mas está dando para a gente entender, né? Deus só proíbe o abuso por ser contrário à conservação. Ele não condena a procura do bem-estar. Jesus não condena você querer mais. Ele não condena você buscar conforto. Ele não condena você ser rico, em absoluto. Isso não está em nenhuma das premissas do Evangelho do Cristo e nem da doutrina espírita. É bom que saibamos disso. Então, ele não condena a procura do bem-estar, desde que não seja em 3 situações. Quais são? Que esse bem-estar não venha à custa do próximo, que não venha à custa de outrem, que não venha diminuir vossas forças físicas, lembra o trabalho excessivo? E que não venha também as suas forças morais. Que na busca, no afã, na ambição de você ter coisas, de buscar conforto, você não se esqueça dos valores morais. Então, são 3 coisas que a gente tem que lembrar. Que aí põe por terra toda a ideia da ambição. Mediante a organização que nos deu, a natureza traçou o limite das nossas necessidades. A natureza traçou um limite. Só que o homem é insaciável. Os vícios lhe alteraram a constituição e lhe criaram necessidades que não são reais. Ou seja, nosso desenvolvimento tecnológico, científico, ele é muito mais rápido do que o nosso desenvolvimento moral. Aí, moralmente, a gente fica comprometido porque estamos muito apegados às coisas materiais, né? Prosseguindo nossa análise.
Aquele que é ponderado conhece o limite do necessário. Aquele espírito encarnado que tem bom senso, ele sabe qual é o limite dele. Está saciado? Está bom? Bastou aqui? Né? Por intuição ele já sabe. Muitos só o conhecem por experiência e à sua própria custa. O que será que os espíritos quiseram dizer com isso? Que uns conhecem pela intuição, são os ponderados. Outros só o conhecem por experiência e à sua própria custa. O que será isso? Como assim, à sua própria custa? Está lá na questão 717. Os que se apoderam dos bens da terra para se proporcionarem o supérfluo, com prejuízo daqueles a quem falta o necessário, esquecem a lei de Deus e terão que responder pelo mal, eu não sei o que está escrito aqui atrás, que houverem causado aos outros. Então, aqueles que esquecem da fraternidade nesse processo de busca, de evolução, terão que responder por isso, mais cedo ou mais tarde. Voltaremos tantas vezes quantas forem necessárias para trabalhar por uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais humana. Para desenvolver o nosso lado moral. Então, se estamos muito rápidos no desenvolvimento tecnológico, científico e material, temos que revoltar, recapitular, para aprender também o lado moral. Então, baseado nisso, que nós vimos até aqui, voltemos à nossa reflexão anterior. Necessário ou supérfluo? São 28 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza na América Latina. Abaixo da linha da pobreza. A gente tem noção do que é isso? 28 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza. Nesses 2 últimos anos, também por consequência da pandemia, muitas famílias nas ruas, muitas crianças nas ruas. A gente já não estava vendo isso mais, agora voltou isso tudo de novo. Necessário ou supérfluo? Necessário ou supérfluo? Necessário. Mas aí vamos questionar, necessário ou supérfluo? Irmãos nossos, todo dia, pegando transporte coletivo nessas condições, 4 vezes por dia, às vezes, não ir e vir por distâncias enormes, quilométricas, meia hora para ir, meia hora para voltar, num desconforto supremo. É realidade que muitas vezes nós não conhecemos pela nossa experiência, nessa encarnação. Né? Não quer dizer que a gente não vai conhecer na próxima. Necessário ou supérfluo? Nosso tempo está sendo usado como? Quanto do nosso tempo está sendo perdido, entre aspas, está sendo gasto de uma maneira excessiva nas redes sociais? Quanto trabalho voluntário vai ser feito? Quanto trabalho no desenvolvimento da área moral, da área espiritual, socorro aos nossos irmãos que estão sofrendo? Quantos trabalhos a serem feitos e que faltam mãos para fazer? Quando a gente se dispõe a iniciar um trabalho numa ONG, num trabalho de socorro, a gente vê a quantidade de miséria e de sofrimento que existe ao nosso lado e que a gente não presta atenção porque a gente está sem tempo. A gente está sem tempo. Mas estamos o tempo todo conectados. Necessário ou supérfluo? Quantas crianças dormindo na rua? Necessário ou supérfluo? Fome. Voltamos para o mapa da fome. Muita gente passando fome ao nosso redor. É uma realidade de pessoas como nós. Mas lá atrás, no livro dos Espíritos, os Espíritos falam o quê? Os bens da terra são para todos. E aí, numa dessas palestras que eu vi, alguém falou assim, e a gente às vezes pensa, mas nós aprendemos com a doutrina espírita que cada um tem aquilo que precisa ter. Que a encarnação, as dificuldades da encarnação são provas necessárias ao espírito. É fato. A gente sabe disso. A doutrina mesmo ensina que se todo o bem fosse distribuído para todo mundo de uma maneira igual, que
que no minuto seguinte não teria igualdade, porque cada um de nós faria com a sua parte, pelo livre-arbítrio que temos, aquilo que quisesse. Então, no momento seguinte, um ia dar tudo, ia ficar pobre de novo, outro ia aplicar, ia ficar rico, o outro ia distribuir. Enfim, a gente sabe que o nosso comportamento é diferente um do outro, ok? Ok. A questão, nós estamos falando aqui do nosso papel enquanto espírito. Alguém me chamou a atenção para uma fala do Evangelho esses dias, que diz assim, que Jesus disse, segue-me tu. Segue-me tu. E o socorro ao nosso irmão necessitado faz parte do nosso processo evolutivo. Não importa aqui se aquele irmão está tendo que passar por uma prova difícil. A prova é dele. A prova é dele. Não sou eu que estou na condição de decidir, não, ele tem que continuar a ser pobre, tem que continuar a passar fome. Muito pelo contrário. Eu posso ser o trabalhador da messe do Cristo, que através da oração que foi feita, está intermediando a ajuda do Pai para aquele irmão que está sofrendo. Porque é assim que funciona. Quando nós oramos a Deus ajuda e pedimos socorro, são os intermediários do plano superior que vêm em nosso socorro, em nome de Jesus. Então o irmão que sofre na esquina, a criança que está passando fome, ela depende das nossas mãos para socorrê-la. Em nome de Deus. Então se a gente cruzar os braços e disser assim, ora, mas é o processo da encarnação. Se eu não estou numa dificuldade maior no campo financeiro, hoje é porque tem uma condição de merecimento. E o outro está lá porque não merece. Eu ouvi de uma pessoa muito próxima dias desse, que os pobres são tudo vagabundo. Que a pobreza é porque o cara não quer trabalhar. Isso é de uma ignorância tamanha, porque eu já fui pobre de passar fome na minha infância, de não ter o que comer. Então a circunstância de pobreza e de miséria, ela pode vir para qualquer um de nós. Em várias situações diferentes, encarnações diferentes. Só que alguns têm arcabouço, força para sair daquele lugar, para se esforçar e conseguir sair. Mas outros não têm. Às vezes não tem força moral, às vezes não tem força cognitiva, capacidade cognitiva, e muitas vezes não tem oportunidade. Porque se eu fizer uma comparação entre mim, por exemplo, e minha irmã mais velha, que não pôde fazer uma faculdade, não pôde estudar, ela precisou tomar conta de 7 irmãos menores. E eu era menor, a mais caçula, a mais novinha. Então eu tive condição de estudar, porque tinha gente cuidando de mim. Então assim, gente, não tem como a gente usar esse subterfúgio, usar essa desculpa de que a gente está em condições diferentes, porque o outro não é capaz de fazer, é problema dele que ele não é. Nós estamos aqui, se nos dissemos cristãos, se nos dissemos trabalhadores da Messe do Cristo, matriculados na escola do Cristo, nós temos que arregaçar as mangas e temos que tentar transformar essa sociedade numa sociedade mais justa. Ou espíritas, que somos nós, queremos passar por um planeta de regeneração com essa sociedade injusta que está aí? Com criança passando fome desse jeito? É isso que nós pensamos? Que vamos ter direito a um planeta de regeneração, de ingressar nele? Concordando com essas leis injustas e com essa sociedade onde tem crianças passando fome? Só porque eu não estou vendo? E às vezes não estou vendo porque não vou lá ver? Porque eu trabalho numa ONG que a gente está sempre vendo armários vazios. Não existe herança de planeta de regeneração se nós não tivermos habilitados para ele. Então, meus queridos, precisamos desenvolver um pouquinho mais a nossa análise de que o Evangelho do Cristo nos pede comprometimento. E comprometimento com mudança do quadro social. E mudança do quadro social vai acontecer quando nós buscarmos fazer justiça, implantar um reino de fraternidade. Aí sim, nós teremos passaporte para um planeta de regeneração. Senão vamos ficar voltando aqui várias vezes repetindo a prova. Posso estar morando numa mansão, posso ter um carro zero, posso ter um senhor emprego, mas vou repetir a prova como? Sem a mansão, sem o carro zero, na pobreza, para poder aprender que os bens do planeta são direitos de todos. Necessário ou supérfluo? No Evangelho do Cristo, tem uma passagem que Malco, se não me falha a memória, ele vai junto com os guardas prenderem Jesus. E ali, Pedro lança da espada e corta-lhe a orelha.
E Jesus fala, conserta a orelha do mal, que diz assim: Pedro, mete a tua espada na sua bainha, porque todos os que lançarem mão da espada, pela espada morrerão. O reino de Deus não é da violência. O reino de Deus não é da violência. Em nenhuma fala do Evangelho do Cristo se propaga o armamento, se propaga a violência. Ou nós perdemos o rumo. Eu estava vendo dias desses um padre fazendo a unção de armas na igreja. Em que momento nós perdemos o rumo? Não importa a ideologia que eu defenda, partido político, não importa não. O que eu não posso, como matriculado na escola do Cristo, é fugir do Evangelho de Jesus. Ou eu sou cristão, ou eu sou cristão. É questão de bom senso. O Evangelho do Cristo fala de amor. A arma foi feita para matar, sim. Ah, mas eu posso ter uma arma que atira para cima. Ok, vamos legalizar a arma então. E aí a gente vê a violência contra a mulher aumentando. Mulheres sendo mortas com uma quantidade absurda. Porque nós não estamos educados para ter arma. Ou a gente acredita que esses testes para ter arma são testes realmente sem nenhuma falha. Não estou dizendo que os testes não sejam bons. Mas a gente conhece o nosso planeta, a gente conhece a nossa sociedade, nós sabemos quem somos. Somos pessoas no planeta de provas e expiação. Portanto, não estamos ainda numa condição de exercer nossas funções com lisura. Então, muitas pessoas sem condição nenhuma estão armadas. Sem falar que as armas acabam saindo na mão dos bandidos. Então, é Jesus que fala: embainha tua espada, eu não vim para a violência, eu vim para o amor. Ah, mas a sociedade hoje ainda pede armas. Por que será? Porque nós estamos defendendo isso. Porque nós perdemos a pauta do mestre. A pauta do mestre, independente da minha ideologia política, filosófica, religiosa, a pauta do mestre é amor. É amor. E se eu sou cristã, eu preciso defender isso. Eu vi esses dias o Karnal falando que aquele que defende valores contrários ao do Cristo, usando o nome de Cristo para isso, que isso é o suprassumo do mal. É o suprassumo do mal você usar de valores contrários ao que Jesus prega para falar que estão em nome dele. Então nós vamos fazer um som das armas. Onde que perdemos o rumo? Gandhi libertou a Índia pregando a não violência. Olha só. Libertou um povo, uma nação. Pregando a não violência. Em que momento Jesus pegou em arma? E sim, a gente tem que questionar um pouquinho que valores são esses nossos. Fala, Paulo. Não pode ser judicial, né? Óbvio. O próprio Evangelho fala, tem uma parte lá que explica que as pessoas responsáveis no trabalho, na função, têm legitimidade moral para o exercício do que estão fazendo. É óbvio. O que nós precisamos é de uma sociedade bem organizada, de policiais bem pagos e orientados para não fazerem coisas que estão vendo fazer, né? Para não usarem de abuso de violência com as pessoas. Por quê? Porque a palavra violência está no ar. Infelizmente está no ar. E a gente tem que pensar o quanto que a gente concorda com isso ou não. E aí a gente vai ter uma noção do quanto a gente é cristão ou não. Vamos concluir, porque a gente precisa ter tempo, né? Na questão 923 fala assim: francamente, achas que seja digno de lástima quando ao seu lado muitos há morrendo de fome e frio, sem um abrigo onde repousem a cabeça? Nós nos achamos as vítimas, né? Ah, nós temos direito disso, direito daquilo. E vamos nós, na nossa ambição, e aí vira a ganância, despreocupados com aqueles ao nosso lado. E quando eu falo ao nosso lado, eu falo da nossa sociedade. Porque se a gente der uma andadinha pela periferia, a gente vai ver que tem armários vazios. Muito vazios. Crianças, uma renca, 5, 7. Aí tem muita gente que diz assim: ah, eu não ajudo porque tem vagabundo lá, porque o cara é um drogado, tá, e as crianças vão passar fome. Que possibilidade essas crianças terão de conseguir algo se não tiver uma sociedade que lhes dê alguma situação de segurança para desenvolver, para aprender, para mudar a sua condição? Isso é tarefa nossa, porque aquele que tem mais
mais lhe será cobrado, não é assim? Não é isso que o Evangelho fala? Então, se eu tenho mais obrigações, não é? O homem criterioso, a fim de ser feliz, olha sempre para baixo e não para cima, a não ser para elevar sua alma ao infinito. A gente estava falando de divisão de bens de maneira igual. Tem uma teoria que paira ali, que tem se falado muito nela hoje, sobre a tal da meritocracia. E se a gente olhar o que está dito na doutrina espírita, de que todos os bens serem divididos não perdurariam essa divisão por muito tempo, a gente vê que o sistema de meritocracia, a teoria da meritocracia, ela tem sentido. De fato tem, porque é o merecimento... Oi. Não é nenhuma teoria, porque Jesus usou o método da meritocracia quando ele distribuiu os talentos. Sim, mas veja bem. Veja bem, a meritocracia, ela é de fato, ela tem ressonância, é o que eu estava dizendo, tem ressonância na teoria espírita, certo? Tem. Só que a gente tem uma diferença entre você ter condições iguais e ter aparelhamento igual para você conseguir algo. Vejam, tem uma gravura que mostra duas pessoas no muro, em cima de dois caixotes iguais. E essas duas pessoas estão olhando, tentando olhar pelo muro, em cima de dois caixotes iguais. Aí nós temos um que tem um tamanho normal e o outro que é mais anãozinho. O que tem tamanho normal está conseguindo olhar do outro lado. O que é mais anãozinho está com a cara no muro, porque ele não consegue ver. Essa diferença de tamanho corresponde à desigualdade social que a gente vive. Se a gente pegar uma pessoa de uma periferia, que nasce numa condição, numa família que não tem cultura, de violência, no meio de droga, que situação essa pessoa tem, que chances ela tem de sair desse lugar? Então, não se trata de condições iguais, se trata de equidade. O que é equidade? Que todo mundo possa usar de direitos iguais para poder desenvolver de acordo com a sua capacidade. Aí sim funciona a meritocracia. Então, nós temos que ter escola justa, boa para todo mundo, né? Uns numa escola particular muito boa e outros numa escola pública que não tem professor bem pago. Nós temos que ter hospital para todo mundo, né? Uns numa fila esperando médico, uma cirurgia para o ano que vem, porque não tem como pagar um plano de saúde. Isso não é equidade. Isso não é sociedade justa. Então a gente não pode torcer. Para cada direito que você impor, é necessário impor deveres. Com certeza. Deveres. Sim. Então qualquer tipo de equidade só é possível quando o ser humano compreende qual é o seu dever. Sim. Não só o seu direito. Sim. Vivemos em uma sociedade onde se busca muito direitos e poucos deveres. Sim. Vamos lembrar que a nossa sociedade é uma sociedade de um planeta de provas e expiações. E nesse momento eu não estou defendendo aqui que sejam dadas coisas para as pessoas de uma forma irresponsável. Eu estou defendendo aqui, de acordo com o Evangelho do Cristo, que nós, enquanto cristãos, defendamos a construção de uma sociedade mais justa, onde as pessoas tenham direitos iguais de lutar por sua sobrevivência, onde nós todos, que temos uma condição melhor, nos voltemos para o socorro daqueles que estão numa situação pior, na orientação, na educação, na explicação. Não é só dar coisas, é trazer o outro para um processo de crescimento espiritual e material. E isso é função de todos nós, enquanto cristãos que somos. Ok? Sim, Evangelho. Eu estou entendendo perfeitamente o que você está dizendo. E eu me recordo muito bem de uma passagem da mulher que tinha um fluxo sanguíneo. Ela tocou nas vestes do Senhor. E ela ficou curada. E Jesus perguntou: quem me tocou? E os discípulos falaram para ele: mestre, todos estão tocando no Senhor. Como quem tocou no Senhor? Alguém me tocou, porque eu vi uma virtude sair de mim. Ela tinha mérito. Sim. Os outros não tinham. Pois é, quem estava decidindo aquilo naquele momento... Se fosse assim, como é que é o seu nome? Carlos Sérgio. Carlos Sérgio. As outras pessoas também estariam curadas. Sim, com certeza. Porque tocaram nele. Carlos Sérgio, nós estamos falando de uma ação do Mestre Jesus. Nós não estamos no lugar de Deus nem no Mestre Jesus. A nossa função enquanto cristãos, como os trabalhadores da Mestre do Cristo e como espíritos que somos ainda em evolução, nós procuramos trabalhar o bem. É isso que nós temos que tentar fazer.
E o bem significa o quê? Contribuir para que a nossa sociedade fique mais justa, para que haja fraternidade, para que não haja tanta desigualdade social. Como eu falei há pouco, não ingressaremos num planeta de provas de regeneração com a condição social que a gente tem hoje. Fala, Paulo. Estou vendo aí é o seguinte, existe a meritocracia e existe o lado humano, as duas coisas. A meritocracia existe, ela é fato. Só que Uma só ela fica manca. ela existe sim, só que a gente tem que partir de condições iguais para poder trabalhar a meritocracia. Para que todos tenham condições iguais de sair do mesmo ponto. E é esse mesmo ponto que está muito desigual na nossa sociedade. Bom, estamos falando do Evangelho do Cristo, gente. E eu ainda não vi no Evangelho do Cristo nada que desabone a fala que eu estou tendo aqui sobre igualdade social. Não estou falando que a gente tem que distribuir renda, não é isso. Eu estou falando que nós precisamos lutar pelos mecanismos que nós temos, através daquilo que nós aprendemos do Evangelho do Cristo, para transformar essa sociedade numa sociedade mais justa. Senão vamos ficar repetindo reencarnação, pós-reencarnação, até aprendermos isso. Porque também daqui a pouco você nasce numa situação dessa, porque às vezes eu acho que a meritocracia é porque eu mereço e não é. Eu estou numa condição melhor hoje, porque eu lutei para estar, mas se eu não desenvolver o lado humano, que Paulo está se referindo, se eu não desenvolver o lado da caridade, da fraternidade, que é a outra balança, da dualidade do espírito, eu volto de novo, só que eu volto na condição daquele que está lá na favela, daquele que está lá no filho do narcotráfico, eu volto naquela condição, para que eu tenha que desenvolver o lado humano. É a lei da reencarnação, meus queridos, não a lei que eu inventei. Nós estamos apenas fazendo uma interpretação do que está na doutrina. Lei de causa e efeito. Se eu não quiser que essa sociedade fique mais justa, mais fraterna, se eu não trabalhar para esses valores, eu vou ter que voltar para trabalhar, até eu aprender o que é fraternidade, né? Concluindo, mais 2 slides. Existe limite definido? Nós já vimos que não existe um limite definido. Lá na questão 923 diz assim, por que não existe limite definido? O homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte do gozo, coloque-se abaixo do bruto, porque até mesmo o bruto sabe deter-se quando satisfeita a sua necessidade. O bruto acabou a fome dele, ele não vai caçar mais, não vai comer mais, certo? Então, se a gente não souber o nosso limite, a gente está se colocando abaixo do bruto, ok? Questão 923. Abdica da razão nessas condições que Deus lhe deu por guia, e quanto maiores forem seus excessos, tanto maior preponderância confere a ele a sua natureza animal sobre a sua natureza espiritual. Por que, meus queridos, que não existe limite entre o supérfluo e o necessário? Por quê? Porque depende da evolução moral de cada um. Eu posso querer sim uma casa muito grande, uma mansão, e qual é o erro disso? Nenhum erro, porque minha condição moral me coloca nesse lugar. Eu posso querer sim ter um carro de último modelo, por quê? Porque minha condição moral me coloca nesse lugar de querer isso. Quanto mais evoluído o espírito for, mais ele vai desapegar desse lugar. João de Ângelo fala muito bem sobre isso. Mais ele vai trabalhar o desapego, mais ele vai dar menos importância a essas coisas, mais ele vai trabalhar pela paz. Eu posso sim querer ter uma arma dentro do carro, dentro da minha casa, é legítimo. Eu quero me defender, acho que a sociedade está muito bruta, eu preciso. Isso fala da sua condição moral. Eu posso sim querer fazer turismo e passar viajando e trabalhar o menor possível, gastar pouco. Isso fala da minha condição moral. E todos nós, em alguma instância, temos muitas dificuldades morais. Quando eu coloco aqui, eu não estou colocando porque eu faço, em absoluto. Eu estou colocando o que a doutrina fala para a gente, o que ela nos chama a atenção. Quando eu olhei essa foto do closet cheio, eu vi que essa semana eu vou ter que juntar um monte de coisa para dar para o bazar. Porque está muito, está exagerado. Entende? Então a gente tem que ficar se vigiando o tempo todo para a gente não desviar do foco que o Cristo fala. Agora, está errado em ter muito, ter pouco, ser rico, ser pobre? Não! O que está errado é a gente julgar o outro. Ah, vou julgar o outro porque o outro acha que ter arma é bom? Não, eu não vou fazer esse julgamento, porque a condição dele entender isso é dele. Como a minha de entender outra coisa que está muito aquém de quem está lá na frente. O que nós precisamos de ter é respeito um pelos outros. E o que nós precisamos, enquanto cristãos que somos, é não fugir da proposta do Evangelho do Cristo. Não colocar palavras na boca do Cristo que não existem.
Não existe evolução sem fraternidade. Não existe evolução sem nos darmos a mão. Precisamos evoluir moralmente também. E evoluir moralmente implica em parar para puxar o outro que está do lado. Não adianta eu querer ir sozinho, não. Eu preciso tentar ajudar o outro naquilo que ele precisa, nem que seja um esclarecimento, com paciência, com calma. As doenças, as enfermidades, as pandemias e ainda a morte, que resultam do abuso, são o castigo da transgressão da lei de Deus. Então, enquanto a gente não evoluir moralmente, vamos passar por essas intempéries. Vamos sofrer. Né? Castigo aqui a gente entende que não é castigo. É a oportunidade da gente refazer pensamento, da gente mudar a visão das coisas, da gente olhar para as coisas de um jeito um pouco mais humano. Deixa aí que eu já estou atrasada. Então, concluindo sobre a ambição é o mal, a ambição é mola mestre do progresso, tá? É a mola propulsora, não consiste em um mal. A ambição é um impulso natural que até certo ponto nada tem de censurável, constituindo mesmo um elemento indispensável ao progresso individual e social. Né? Então, ser ambicioso não está errado. Tá certo, Guilherme? Você estava na dúvida? A ambição deixa, todavia, de ser um bem e assume a feição de vício detestável quando excede determinados limites, caindo no exagero. Em outras palavras, quando, ao invés de ser governada por nós, passa a nos governar. Então, quando a ambição é ela que nos movimenta, não somos nós que a usamos, então vivemos nessa situação difícil. Por fim, Jesus nos convida. Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tem, dê aos pobres. Olha lá Jesus falando, vai, vende tudo que tem, dê aos pobres, depois vem e segue-me. Vamos lembrar da proposta do Cristo, segue-me tu. Né? A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. Estamos numa pirâmide. Aqueles que estão no segundo degrau não conseguem ver muita coisa. Aqueles que estão lá no topo, que não somos nós com certeza, conseguem ver que tem mar, que tem montanha, que tem horizonte. Tentar convencer quem está lá no segundo degrau que tem isso lá longe é difícil. Então a gente está em diferentes graus de evolução, em diferentes situações, dependendo do assunto qual é, né? Porque às vezes você está aqui num ponto, mas está lá embaixo no outro. Né? É isso aí. Então, o que precisa ter? Respeito pelas diferenças. É isso que a gente precisa. Respeitar as diferenças. Então, a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. Há, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens. Com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé do futuro. Né? Consciência tranquila de que estamos fazendo bem. Fechando a nossa análise da noite, eu queria lembrar vocês daquele viajante turista que chegou numa cidadezinha e foi tomar conselhos com o mestre, com o sábio da localidade. E chegando lá, quando entrou na casa do mestre, ele se assustou porque viu que estava tudo vazio. E perguntou, ora, cadê seus bens, cadê suas coisas? E o mestre respondeu, cadê as suas? Aí o viajante, o turista, disse, mas eu estou aqui só de passagem. E o mestre respondeu, eu também. Estamos todos só de passagem. Não esqueçamos disso. Que Jesus nos abençoe.